Eu nasci no Monte, chama-se freguesia onde eu nasci, a Monte. Nasci no Hospital do Monte, em maio de 64, no Funchal, num belo dia de domingo, segundo dizem, por isso é que eu sou António Domingos. Fui o primeiro filho de um casal fantástico, do Tiago. Meu pai era António Tiago Abreu e a minha mãe, que ainda é viva, é Fernanda Macedo de Sousa Abreu. E, portanto, fui o primeiro filho deles. Durante pelo menos 3 anos e meio, 4 anos, fui sempre o primeiro filho. Depois vieram mais 2. E é isso. Portanto, sou natural do Funchal, da freguesia do Monte. Obviamente, toda a gente nessa época nascia no Monte. Depois íamos para casa. Não é como é a maternidade de Alfredo Matos, aqui na altura. E morei na freguesia de São Martinho, que é uma freguesia perto do centro do Funchal, até à adolescência. Mudei para a freguesia do lado a partir dos 10 anos, onde me mantive até sair de casa dos pais. E depois, pronto, fui estudar e fiz toda a minha vida profissional muito na Madeira. Portanto, quando depois da faculdade comecei a trabalhar como docente, fui para o Museu de História Natural como investigador e responsável pela secção didática. Depois no museu fiz investigação em ecologia, biologia. Depois houve uma altura na década de 90 que veio o mar. O mar estava a chegar, era a Expo, e isso fez-me migrar para o mar. O museu tinha alguma investigação no mar. E, ao mesmo tempo que fui para o mar investigar, fazer um doutoramento nessa área, construímos uma estação de biologia marinha, como expansão e potenciação daquilo que é o posicionamento da Madeira como um verdadeiro navio oceanográfico. O país não tinha meios para ir para o mar, mas temos a Madeira que funciona como um navio. E pronto. Depois disso, a meio desse percurso, no ano 2000, fui fazer outras coisas, fui chamado para funções governativas. Fui diretor regional do ambiente na Madeira, num tempo em que a União Europeia exigiu fazer um greening do sistema. Portanto, tínhamos feito, desde 78, a Madeira teve um boom de infraestruturas para recuperar um atraso estrutural tremendo, quer de infraestruturas. Só para terem uma ideia, em 75, 90% da população na Madeira era analfabeta. Dos 10%, 7 eram analfabetos funcionais. Aquilo que hoje, por exemplo, do Funchal ao aeroporto, ou do Funchal a Santana, a memória que eu tenho, porque Santana diz-me muito, porque eu passava aqui o verão inteiro, sempre, porque nessa altura, na época do Liceu, portanto, estamos a falar há 40 anos, se tanto, na época do Liceu, qualquer jovem de Santana que quisesse fazer os estudos secundários, a partir do 9º ano, tinha que ir para o Funchal. Não havia escola secundária aqui. Mas não podia ir e vir, como hoje qualquer um faz, porque a viagem era uma odisseia. Portanto, não havia. O autocarro tinha que fazer 2 paragens técnicas, levava muitas horas e não dava para ir e vir no mesmo dia. Então havia miúdos da Santana, amigos dos meus pais, que ficavam na nossa casa, portanto, durante o período letivo, e, consequentemente, no verão, vínhamos também nós passar aqui o verão, e eu lembro-me de ter crescido aqui, de muita aventura aqui. Portanto, acabei por ir, então, para o governo em 2000, para construir e montar todos os sistemas de gestão ambiental, quer primários, quer secundários. Portanto, concluir as infraestruturas de saneamento básico, água, resíduos, qualidade do ar, todos os programas europeus que hoje vocês conhecem de gestão ambiental de primeira geração e segunda geração, controle de qualidade e parâmetros, foi tudo feito entre os anos 2000 e depois ainda continuam. Eu estive aí 6 anos e qualquer coisa, depois achei que já tinha feito tudo, e como a política não é um emprego, pelo menos para mim não era um emprego, mudei de vida e voltei a fazer coisas que eu gostava. Não voltei para a investigação nem para o local onde eu estava, não sei porquê, também não sei, se for hoje, não entendo, não me lembro porquê, mas não interessa. E como ao longo da vida fui acumulando, e gosto de ir acumulando coisas e ações, de vez em quando aulas, e mantive sempre essa ligação, quer em pós-graduações, quer em licenciaturas, quer no ensino técnico profissional.
fiz consultorias e fui consultor também, voltei um pouco para essa vida. E a avaliação de impacto ambiental, aquilo, digamos que ao longo da vida me foi entretendo, que é tentar perceber como é que funcionam os sistemas naturais e a interação com o homem, independentemente dos níveis. E isso, penso eu, que advém da minha visão e da formação como biólogo, que é aquilo que eu acho que distingue os biólogos dos outros, não é para melhor nem para pior, é, digamos, uma visão inclusiva e sistémica, que existe, obviamente, noutras profissões, em outras formações, mas que na biologia nos permite dar saltos fantásticos, porque nós temos formação em física, nós entendemos como é que funcionam os átomos, o sistema atómico, micro, mas podemos do átomo passar para a molécula e da molécula passar para os tecidos, dos tecidos para o órgão, portanto, tudo uma visão sistémica, do órgão para o indivíduo, do indivíduo para a população, para a comunidade, para o ecossistema, e se quisermos continuar, vamos até ao universo, que é outra coisa que me fascina, portanto, as galáxias. E nunca perdemos esta visão, ou seja, ao saltarmos de nível, temos esta capacidade de perceber. E acho que a minha vida reflete um bocadinho isso, ou seja, essa capacidade de ir ancorando e juntando camadas e fatores, como, por exemplo, a sociologia, a psicologia, a filosofia, que sempre me fascinaram, a tal ponto que no 12º ano eu não fazia ideia do que é que poderia ser. Na altura acho que queria ser psiquiatra, porque achava fascinante a cabeça das pessoas, ainda hoje acho, menos. E o psicologia gostava, mas achei que a biologia... mas gostava muito de filosofia também. Eu passava metade do tempo no liceu e no 12º ano a estudar filosofia. Estudar por minha conta, como é óbvio. Aqui só tínhamos 3 disciplinas, era matemática, química e biologia. Sobrava muito tempo para fazer outras coisas. Para além da vida, digamos, os hobbies, aquelas coisas que todos temos. E então eu estudava filosofia e estava muito na dúvida. Depois achei que a biologia era aquela que incluía tudo isso e fui para a biologia. E ainda hoje me interessa a parte, todas as cadeiras na altura que eu tinha de opção eram aquelas que ninguém escolhia, ou que poucos escolhiam. Por exemplo, História do Pensamento Biológico. Eu fiz uma cadeira com esse nome logo no primeiro ano. Porquê? Porque eu queria perceber como é que o conhecimento era produzido, quem tinha produzido o conhecimento e porquê. Uma das coisas que me fascinou muito na vida foi ler 2 biografias. Uma do homem que fez a tabela periódica, porque eu acho que é a maior criação da ciência do mundo. Está lá o universo, uma folha A4. Quem souber o que é uma tabela periódica, não é saber a massa atómica e tal, mas perceber, está lá tudo o que existe no universo está ali. O homem que fez aquilo não é uma pessoa normal. Portanto, para além de nós sabermos o que é, interessava-me saber quem fez e porquê. E percebi. A outra foi quando eu estudava matemática, também na faculdade. Tinha algumas dificuldades, porque eu sou daquelas pessoas que gosto de perceber as coisas, mas depois, por exemplo, se a equação passa de linha, eu sou capaz de me esquecer do sinal e o resultado dá errado, mas eu sei fazer as coisas. E lembro-me de ler uma biografia de um matemático chamado Piskunov, porque era o tipo que fez o cálculo. E a ligação entre o cálculo e a estatística. E eu, entre aspas, apaixonei-me por uma equação que o professor de análise matemática me fez e sabia mais sobre... E foi isso que me safou, porque eu ia perder a cadeira. Portanto, eu fui levado ao oral e o professor, que era o irmão do Severo Pereira Gomes, um escritor, mas era matemático, pôs-me lá uma equação e era daqueles professores que resolve isso. E nem sequer olhava. E depois só olharia para a fase final, para o resultado, e se estivesse certo, ok, passamos. E eu não fiz nada. Olhei para a equação e percebi que tinha um erro lá. E o erro era, de facto, os limites de variação de uma variável que não podia, era impossível. Portanto, ele enganou-se. Mas eu não estava a insultar o professor. Mas percebi que não podia fazer aquilo, não sabia como dizer. Depois o professor perguntou-me e eu disse, isto é irresolúvel. E pensei até que era uma rasteira, mas não é. E ele disse, mas como é que você percebeu isso? Porque ele também tentou disfarçar. E depois fui buscar uma história da vida do homem que fez a equação e, porque, de facto, uma das coisas que ele teve para ultrapassar foi precisamente aquilo que o professor tinha escrito no quadro. E isso leva-me, então, a safou-me, obviamente. A assistente fez-me assim, eu percebi que tinha passado, e se tivesse perdido essa cadeira, se calhar não estava aqui hoje. Porque
Porque eu tinha uma coisa que vocês não têm, e que é ótimo não terem, que na altura havia tropa obrigatória, portanto, e nós não podíamos perder. Quem perdia ia para a tropa, porque não tinha justificação. Portanto, isto para dizer que, de facto, é assim que eu vejo o mundo e vou acumulando coisas, não faço ideia do que é que vou fazer amanhã. A minha relação com Santana, e isso creio que também influencia na questão da candidatura, é que, de facto, foi aqui que eu comecei a descobrir a natureza. Os passeios de verão, a liberdade que tínhamos. Nós miúdos aqui, com 10, 15, 16 anos, no verão, com bom tempo, nós saímos daqui do centro da vila ou da proximidade para ir à praia. Levávamos 3 horas, a pé. Não havia carrinho do papá, nem a motinha. Era a pé por veredas, não havia estradas. Pela estrada levávamos muito mais. Então íamos ao Calhau de São Jorge, se puderem lá passar, vão ver, uma foz fantástica. Era muito wild, muito selvagem. Mas daqui até lá, era uma aventura, subíamos rochas, descíamos rochas. Os miúdos nunca vão direitinhos para o sítio, a não ser que haja alguém a guiá-los. E, portanto, nós íamos descobrindo as ervas, os cheiros, as rochas, os caracóis, as borboletas, íamos apanhando, colecionando, enfim, deixando pelo caminho coisas, frutas, muitas vezes, abastecíamos daquilo que existia, muitas vezes a fugir à frente dos donos que vinham e que já sabiam, ora, aqueles. Isso, por um lado, na parte mais humanizada, mas, por exemplo, foi a partir de Santana que eu fiz a primeira vez, a primeira subida ao Pico Ruivo, que é, de facto, para qualquer... Hoje já não é tanto assim, porque a estrada vai quase até lá, mas sair daqui, subir ao Pico Ruivo, chegar lá ao amanhecer, dá-nos uma possibilidade de contactos, uma experiência sensorial, porque não tinha informação, nem conhecimentos, o miúdo não tem isso, que, de facto, mesmo do ponto de vista físico, eu lembro-me, tenho memórias fantásticas de sentir o peso do ar puro, aquele sentimento, que é psicológico, como é óbvio, de aquela ideia, estou em altitude, natureza, encher os pulmões de ar e sentir mesmo os pulmões a doer, de, ok, a descida, a correr, descer desde o Pico Ruivo até ao Pico das Pedras, a correr, mas pela vereda, agarrando azures, caindo, esfolando, tudo isso. Foi, de facto, aqui em Santana que eu tive um primeiro contacto com a natureza e também com a dimensão humana da natureza. Por exemplo, esta coisa das casas de feno, ou das maçarocas de Santana, o pão de Santana, que é, de facto, uma coisa... Aquele caseiro feito pelas pessoas, que ainda hoje se encontra aí... Tudo isso é um conjunto de situações e de emoções que dá uma grande proximidade e um contacto que eu revisitei mais tarde, como biólogo, mesmo na aprendizagem, em excursões que fiz botânicas, faunísticas, trabalhos de campo. Eu tinha esse misto de voltar a sítios, na prática é como se estivéssemos na nossa casa, a ver as coisas numa perspectiva mais técnica. E isso é fascinante, poder migrar de uma visão de um comum cidadão, que olha para a natureza, que se espanta, que se deslumbra, sem uma orientação, mas ao mesmo tempo perceber que, afinal, tudo isto que eu estou a ver é o resultado de uma colonização, de uma ilha que é um vulcão vazio, que depois, com milhões de anos, vai recebendo espécies que chegam, que se vão adaptando, que se vão modificando, que o isolamento e a genética vão proporcionando a especiação para termos endemismos e depois a dependência disso tudo, e depois vem o homem e a intervenção. Isso tudo é fascinante, é uma leitura, na prática é a possibilidade de ler uma história ao vivo, mas da qual nós somos parte. E cheiros, sons, mesmo coisas banais como música ou como jogar à bola. Eu gosto de jogar à bola e até joguei à bola e era para ser jogador, em dada altura tinha lá um contrato para assinar, mas não gostava tanto como gosto hoje, mas muitos dos truques ou das técnicas que aprendi foi aqui no Caminho de Chão, a jogar no verão, porque aprendi com os mais velhos e com referências que também estavam aí, portanto, esse embrulho. Como é que chegamos à reserva da Biosfera de Santana? Uma história muito engraçada. Quando eu estive em funções governativas, e esta se calhar não sabem, é um bónus para isto, a primeira tentativa que eu fiz, porque eu já tinha algum trabalho com a Unesco e conhecia o programa das reservas da Biosfera, e como técnico também motivava-me para isso, a primeira tentativa que eu fiz foi o Porto Santo. E cheguei a ter o dossiê completo do Porto Santo, portanto, no ano de 2003, 2004, por aí, tinha o dossiê do Porto Santo e era dirigente.
Só que não consegui suporte político suficiente para poder formalizar a candidatura e estava pronto. E teria sido muito oportuno nessa altura, porque teríamos evitado uma série de coisas que, entretanto, aconteceram no Porto Santo. Portanto, é também muito gratificante ver agora o Porto Santo retomar esse caminho. Mas não se conseguiu. E um dia, já não me lembro o ano, eu vejo, eu tinha muitas relações com o Parlamento, como é óbvio, e muitas vezes recebia chamadas do grupo parlamentar que suportava o governo, eu estava no governo, a pedir apoio e informação para debates relacionados com a área do ambiente, clarificações. Ok. E conheci um deputado, que era o deputado responsável por isso, que se chama Rui Moisés, está ali naquela parede. E, não o conhecia muito bem, nem pessoalmente, assim, falávamos circunstancialmente, pelo telefone muitas vezes em plena sessão. Eles estão a dizer isto, o que é que eu digo? E pronto, lá aquela dialética política. E depois acabou o mandato de deputado e um dia ouço na rádio o anúncio dos futuros candidatos a autarcas, a presidentes de Câmara. E cruzei-me com aquele senhor na rua. E eu disse-lhe, olha, muitos parabéns, boa sorte, você tem eleições, não é? Setembro, agosto, ou lá o que é. Desejo-lhe muito boa sorte e que faça bem por Santana. E ele disse-me, ok, se tiver alguma ideia, diga-me. E eu disse-lhe, olha, bom era pôr uma reserva da biosfera. E ele disse, não sei se o que é, mande informação, mandei-lhe um e-mail, trocámos eu tenho esse e-mail guardado, é uma coisa histórica, e mandei-lhe um e-mail e nunca mais falámos do assunto. Entretanto, começa a campanha, obviamente eu não estava em Santana, são 11 municípios, e no dia a seguir às eleições, ele foi eleito, e no dia a seguir às eleições eu vou no carro a conduzir e ouço as notícias de manhã e tem uma entrevista com ele. O novo presidente da Câmara de Santana, o jovem autarca, Rui Moisés, blá, 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 e ele pede na entrevista que diga qual medidas que vai fazer, coisas novas. E ele diz, a primeira coisa que vou fazer é Santana vai ser reserva da biosfera. Eu travei o carro e, como não tinha, apesar de tudo, não tinha um relacionamento de grande proximidade com ele, liguei a uma colega bióloga que era vereadora, que tinha sido eleita, Odília Garcês, e disse, Odília, parabéns, desejo-te boa sorte, fazes parte de uma equipa fantástica, mas acabei de ouvir o teu patrão a dizer que vai fazer uma reserva da biosfera. E ele diz-me, ele precisa falar contigo. Ele quer falar contigo e tal. E pronto, foi assim. Vim cá, explicámos um bocadinho, constituímos uma equipa, fomos buscar pessoas de todo o lado e criámos uma dinâmica que levou ao desenho e à candidatura. Foi muito complicado, não porque não havia valores, mas sobretudo porque a dimensão é pequena, porque havia mudanças na Unesco que não gostava de reservas muito pequenas, porque não faz muito sentido cortar, tecnicamente, dizer esta zona núcleo, acaba aqui e o município do lado não faz parte da zona núcleo, é muito complicado. Mas conseguimos. Portanto, está aqui um desenho de uma reserva com potencial para expansão, se assim as pessoas entenderem, e foi assim que nasceu a reserva. Mais uma. E como é que foi esse processo de negociação mesmo da criação da reserva? Quais foram as pessoas, as instituições que entraram? Foi um processo muito participado. Portanto, havia uma equipa mais técnica que tinha gente do Parque Natural da Madeira, portanto, dos serviços do governo, de várias valências, para fazer a cartografia, do ordenamento do território. Havia muita participação local. E quando houve uma proposta de desenho inicial, sobretudo a questão do zonamento, começou-se uma dialética pública, que, por exemplo, nesta sala houve muitas reuniões, muitos debates, muito acesos, muito acalorados, porque havia muito também o conceito de que reserva vem aí muitas limitações, o sector económico, o sector da agricultura não via isto com muita confiança. E, portanto, foi também um processo didático que foi, de certa forma, trazendo durante o próprio processo mais gente, ou seja, o próprio processo de candidatura não foi um mero preenchimento de formulário, foi um processo participado que teve alguma componente didática no início e que foi promovendo uma ligação maior, que depois se refletiu quando a reserva foi consagrada. Recordo, uma das linhas de trabalho foi a criação de um sistema que eu creio que se chama SDS, SDS, Sistema de Desenvolvimento Sustentável, que é uma espécie de certificação baseado nas boas práticas e na autenticidade. E foi curioso ver que os primeiros candidatos eram os táxis. Portanto, os condutores de táxi quiseram certificar-se e pintaram os seus táxis com essa coisa da reserva da biosfera e vieram fazer formação em como fazer uma melhor gestão da frota ou do automóvel, sendo mais
amigo do ambiente e também sendo porta-vozes, porque um táxi, os restaurantes fizeram o mesmo, inclusivamente houve táxis de fora da Santana que quiseram aderir a isso. E um restaurante, lembro-me, no Porto Muniz que a queria. Ou seja, houve uma boa dinâmica, que depois teve momentos muito altos. Tivemos aqui feiras e logo no início que foram muito mobilizadoras da participação e do interesse de sectores decisivos, hotéis que passaram para 4 estrelas, fizeram investimentos porque queriam aproveitar o momento para, digamos, se promover num mercado distinto. O exemplo maior, não sei se tiveram a ocasião de ver, a Quinta do Furão fez um upgrade, era de facto uma coisa mais pequena, com outra dimensão e com uma menor expressão na comunicação dos valores e daquilo que a comunica. Se não houve uma tentativa então de envolver outros municípios, tentar criar uma área de mercado? Houve, mas é o costume em Portugal. Há 2 dimensões aí que impediram isso. Dificuldades de articulação e de cooperação, que é tradicional, e uma liderança muito forte. Portanto, o promotor, na altura, de facto estudou, tinha consciência, e quando percebeu que não ia ter grandes apoios, porque de facto até o próprio governo era renitente, não sabia, tinha havido um insucesso da candidatura das selvagens a património mundial natural e, portanto, só o próprio processo é que gerou alguma dinâmica. E depois, a abertura está no próprio nome. A designação da reserva oficial é a Reserva da Biosfera Santana, Madeira. A ideia é aqui salvaguardar também Santana como a promotora, mas uma abertura para que, se um dia a reserva quiser expandir-se, se houver uma concertação, e em certa medida na altura havia um processo paralelo, que era a construção do conceito da Costa da Laura e Silva, que juntava todos os municípios do Norte, e a perspectiva era isso ser um ensaio para um futuro alargamento da reserva. Só que, típico em Portugal, talvez ainda mais típico na Madeira, apesar da proximidade, nós vivemos num sistema que ainda é muito feudal, que é administrativamente igual ao que eram as paróquias do século XVII ou XVIII. Porque, por exemplo, honestamente e racionalmente não faz sentido termos 11 municípios numa região que tem numa ilha que tem 50 km quadrados, 50 km de extensão por 16 de máxima largura. Claro que justifica-se ter 11, porque antigamente cada município, se vocês virem a orografia e os limites administrativos, é do mar à serra, limitado por 2 ribeiras, uma de cada lado. Portanto, o racional é esse. Porque havia, de facto, um isolamento. Daí as pessoas falarem diferentes em cada freguesia ou em cada município, mais ou menos. E também falarem diferentes se são mais da zona baixa ou da zona alta de cada sítio. Onde se disse mais é a Câmara de Lobos, onde, de facto, as pessoas que são os pescadores ou as vilas pescatórias não falam exatamente igual como os do Estreito de Câmara de Lobos. E essa variação justifica-se no passado. Hoje não faz muito sentido, sobretudo se falarmos em gestão e na área do ambiente, sistemas de gestão de resíduos, de água, de energia, de transportes. Vocês olham para este território, como eu falei naquela voltinha que demos, imaginem o que é fazer o sistema de distribuição de água potável. Nós temos casas, o morador do lado está a 100 metros lineares, mas pode estar numa cota de 400 metros mais para baixo ou mais para cima. Isto envolve energia, envolve racionalização, envolve uma dinâmica a montante, os chamados sistemas em alta pressão, que têm que se articular com os sistemas em baixa. E se cada sistema é um subsistema, por exemplo, gerir 11 frotas de caminhões de lixo, 11 sistemas de manutenção, isto não faz sentido. Por isso é que mas ainda há uma dialética, já melhor. Portanto, e depois estas coisas têm muito de emoção e de orgulho próprio. E eu fiz, agora não vou dar isto aos outros. Enfim, todos somos pessoas e por muito ecuménicos que queiramos ser, há de facto também aqui uma perspectiva de liderança. Houve alguém que puxou por isto e, portanto, fica na história, porque isto também tem essa questão, essa dimensão. E, obviamente, eu não acredito que vá haver uma expansão nunca da reserva, a não ser que haja uma grande revolução de mentalidades. Esta está. Também não acredito que haja outra reserva na Madeira, porque a própria Unesco não vai eventualmente aceitar, porque o programa, entretanto, pede que haja sinergias
inclusivamente se favorece reservas transfronteiriças, porque não aqui? Aliás, eventualmente a reserva do Porto Santo poderia juntar-se. Esta está em frente, 50 km, partilham o mesmo mar. É que é mesmo aqui. O município mais perto do Porto Santo é Santana. Está linearmente a 51 quilómetros. Podiam juntar-se. São freguesias muito isoladas, muito rurais e ainda muito isoladas. Como é que se deu o envolvimento dessa população? Foi nos locais mesmo. Portanto, para além das sessões aqui com aquelas entidades da população que estão organizadas, casas do povo, associações locais, grupo folclórico, associações comerciais, etc. Portanto, os líderes, esses, enfim, participavam. Agora, com a população mesmo, foi preciso ir a cada sítio e houve sessões muito engraçadas em algumas casas, nas paróquias e, sobretudo, na fase da candidatura houve um bocadinho disso, mas sobretudo logo assim, por exemplo, alguns programas que envolveram o apoio técnico ao pequeno produtor, porque aqui não há, quer dizer, há agricultores profissionais, mas a maioria são pessoas que têm um pequeno terreno, não é para subsistência, mas, portanto, têm o seu produto, mas sobra. E, se estiverem aqui ao domingo ou ao sábado, vendem-no à porta de casa. Portanto, é hábito, põem-se sentadinhos a conversar, a seguir ao almoço, e como o pessoal de fora do município vem dar a voltinha, não é, de carro, estamos numa ilha, portanto, é preciso dar uma voltinha para desanuviar, e, portanto, invariavelmente, há muita gente que passa por Santana, que vem almoçar, tem belos restaurantes aqui, sobretudo lá em cima, e noutros sítios mais fora daqui do centro. E, portanto, pelo caminho, toda a gente, pelo menos do Funchal, compra o seu pãozinho de Santana, mas compra também umas batatas, as maçarocas e o feijão, que são, sobretudo em junho, no verão, combinados com o atum, que é a época alta do atum, fazem um prato que é fantástico, que é o atum cozido e depois de escabeche, mas acompanha com feijão com casca e as maçarocas. E o inhame, e tudo isso, digamos, para um produtor familiar não tem expressão. Vendem à porta. Então o que é que se fez? A reserva tinha como linha de trabalho, e creio que ainda mantém, não sei, não estou muito por dentro agora, de as sobras, concentrá-las. Portanto, recolher de todos as sobras, porque o que sobra 1 quilo numa pessoa, que ele não vai consumir nem vendeu, vai estragar-se. Ele não consegue vender aquilo a um supermercado, nem a uma mercearia, nem a um hotel. Mas todos juntos, 1 quilo de cada, se tivermos 100, dão 100 quilos. Ao fim do ano são toneladas. E criou-se uma plataforma com um apoio técnico depois que permitia que as pessoas tivessem aconselhamento via rádio local, com um engenheiro agrónomo que dava conselhos às senhoras, sobretudo são senhoras viúvas, muitas delas, e, portanto, de uma idade avançada e, portanto, aqui, para além da produção e do rendimento extra, há também uma lógica de comunicação que levou a uma dinâmica muito interessante. As pessoas queriam conhecer quem era o senhor engenheiro que lhes dava os conselhos. Então fizemos aí um convívio, portanto, houve muita interação nos locais. Agora, a reserva não é algo que tenha que dar assistência permanente, porque existem instituições para isso. Há, por exemplo, ali no centro, até no próprio centro de saúde, há um centro de apoio ao pequeno agricultor. Existe tudo isso. O que a reserva promove, sim, é a catalisação de iniciativas complementares, o que põe em diálogo entidades que, mesmo estando próximo, não falam. E, portanto, na altura da candidatura, houve essas sessões, muitas das pessoas não entendem, ou é difícil falar uma linguagem nessa fase, porque estamos a falar de algo que há de vir, e as pessoas não percebem, pensam que é mais qualquer coisa. Não é as pessoas não percebem, nós não sabemos explicar. Também, muitas vezes é esse o problema. É que nós falamos uma linguagem que para nós é claro, pensamos que é claro, mas não é claro. Porque, por exemplo, a palavra reserva já de si impõe uns certos... E é um problema dizer vem uma reserva. E a reserva, isso associado a questões de ambiente, por exemplo, o sector económico não gosta, porque acha que vem trazer proibições, limitações ao potencial de desenvolvimento. Era a minha próxima pergunta, se houve uma resistência do setor econômico com relação à criação de uma reserva. Houve e ainda há desconfiança, porque reserva, associada a questões ambientais, é limitação. Não posso construir, não posso explorar, não posso desenvolver, tenho limitações ou mais custos. Temos que combater isso, temos que dar a entender
que não é assim, do ponto de vista regulamentar. Uma reserva da biosfera não traz nenhum regulamento adicional, traz, obviamente, responsabilidade e envolvimento, mas também do lado de quem faz a proteção do ambiente, das áreas protegidas, de facto há uma falta de visão, ou seja, o erro de visão não está só do sector económico, por ignorância. Também quem gera as áreas protegidas muitas vezes não tem a percepção ou não tem consciência de que uma área protegida é um asset, que é mesmo uma reserva, como uma reserva bancária. Eu não vou desperdiçá-la, mas posso usá-la. Eu dou sempre o exemplo do vinho. Há vinho e há vinho reserva, mas bebe-se. Só que é reserva, mas não é por isso que se deixa de beber. Porquê que é reserva? Porque tem mais qualidade, porque tem qualquer coisa que eu distingue do outro, para melhor, e portanto tem valor acrescentado. E temos que ser inteligentes. Eu não bebo vinho reserva todos os dias, mas se puder, obviamente bebo. E isso vai continuar. Portanto, na fase de candidatura havia uma expectativa, alguma desconfiança de alguns sectores, e mesmo do cidadão comum, que não entende, que persiste, em algum sector persiste, e isso é natural, mas que também se pode eventualmente utilizar, passados 10 anos, acho que seria interessante retornar a essa discussão. Eu costumo dar o exemplo quando há alguns projetos que, em termos da avaliação de impacto ambiental, geram muita dinâmica e há muito a temorização por parte de organizações que até deviam ser um bocadinho melhores, porque têm mais conhecimento. Falo de organizações ligadas ao sector do ambiente, que têm conhecimentos técnicos, mas que colocam uma dialética que parte de uma análise técnica, mas depois não usa argumentos técnicos, só usa argumentos de juízo de valor. Mas passados 10 anos, se fôssemos lá perguntar, ainda pensam mesmo? São eles que tinham que mudar de opinião e não o projeto em si. Mas nunca ninguém faz esse julgamento. Eu acho que há aqui penso que é um problema de bloqueio académico ou conceptual, ou incapacidade da outra parte de fazer isso. Mas eu acho que está na altura em Portugal, e não é só na Madeira. Eu sou capaz até de desencadear uma coisa dessas em breve. Estou com vontade de fazer isso, é uma guerra, mas enfim, de revisitar todos os processos escandalosos, o que iam causar o desastre da natureza e do ambiente em Portugal, e afinal ver que, como se diz, a montanha pariu um rato. E que passados 10 anos, quem estava errado eram os ambientalistas. E isso, não vou fazer isto para julgar, ou acho que não se deve fazer isto para julgar o ambientalista, mas para chamar a atenção que nós precisamos de melhores ambientalistas, que para defender o ambiente precisamos de um outro tipo de atuação. E acho que as reservas da biosfera podem ajudar a fazer isso, no sentido em que podem demonstrar, passados 10 anos, qual foi a lei que mudou, qual foi o medo que existia, que se concretizou. Isto no contexto da reserva. Eu dei o exemplo da avaliação de impacto ambiental em paralelo, porque é similar. E, portanto, muitas vezes não se pode fugir a esse obstáculo. Há um preconceito, uma percepção que cada um tem, que é o juízo que cada um tem, em base da informação, mas mesmo com a informação é difícil, porque a informação pode não estar adequada, pode não estar numa linguagem capaz de... Mas mesmo que esteja, há pessoas que não abdicam, portanto, pensam daquela forma, não saem daquele reduto, e dos dois lados. Há uns que acham que se deve ser, portanto, são, digamos, os extremistas, digamos assim. Não os extremistas, as posições extremadas. E acho que a reserva, ou as reservas, em alguns sítios fazem isso. Eu conheço algumas reservas no mundo e em alguns sítios, não em todas, é possível pôr na mesa entidades que noutros sítios não falam. Eu tenho um exemplo que vivi mesmo, pessoalmente, fiz parte, em que tive a construir uma reserva da biosfera, em que à mesa estavam países que estão em guerra e uma entidade que está em guerra com todos os países. Estou a falar do Boko Haram. Estive sentado à mesa com representantes do Boko Haram na construção de uma reserva da biosfera. Nunca vi outro sistema, nem das Nações Unidas, nem plataformas de diálogo, nem com muito peso e pressão política, que conseguissem fazer isso. Se vai resultar ou não vai resultar, não sei, mas resultou pelo menos na possibilidade de dialogar e de discutir e de colocar à mesa essas pessoas. E acho que é isso que falta muito, mas nós em Portugal não temos uma cultura... nem experiência, e não damos valor a isso. Não damos mais valor ao produto acabado ou à imposição de uma ideia, portanto, porque até temos uma certa visão de submissão,
há aquele forte, impôs, e ele é que sabe, e vamos... Porque nos facilita a vida. Um líder facilita-nos sempre a vida. Só que muitas vezes os líderes também são muito sectoriais e, portanto, vêm pouco ou vêm pouco no tempo. E é isso que eu acho que tem piada. Agora, não podemos pensar que se resolve o assunto só trazendo as pessoas. Porque mesmo que elas venham, qual é a garantia, qual é o mecanismo que elas se vão comprometer, que se vão envolver? E também não é obrigatório, isto não é uma coisa mandatória, é um processo, é um espaço que pode ser útil e pode dar contributos e pode dar evidências que, se forem bem comunicadas, podem ser interessantes. Não é uma varinha mágica, mas pode ajudar. Não custa nada falar. E Santana cria logo, em seguida, um processo de certificação e de uma marca. Como que se deu tanto a criação e o que isso trouxe para Santana? Isso era uma intenção mesmo de orientação. A ideia era e havia uma visão clara de que Santana, a reserva da biosfera, seria, digamos, um instrumento para a promoção do território, sobretudo no turismo e nos produtos agrícolas. Portanto, havia muito essa... E até dentro da própria Madeira. Portanto, a ideia era que... E depois havia uma outra intenção que era de provocar, digamos, uma majoração e uma valoração política e operacional dos fundos comunitários para desenvolvimento em territórios como Santana. Portanto, e a ideia era rapidamente, foi rapidamente criar instrumentos que ajudassem a promover essas intenções. E nada melhor do que ter uma marca forte, um logotipo, e associar a marca Unesco e usá-la no sentido de fazer um branding daquilo que é a realidade. Não era para mudar a realidade, mas era para evidenciar a realidade. Mas isso tinha que ser feito de uma forma consistente e coerente. Não faz sentido dizer Santana, pôr logotipos e propagandear isto e depois os agentes locais estarem distantes. E, por exemplo, o tal sistema, o SDS, que ainda se vê em alguns restaurantes, tinha associado um programa de formação. Porque as próprias... E a ideia era também ele constituir-se como um emprego alternativo, ou pelo menos uma fonte temporária de rendimento para jovens qualificados. Porque os aderentes, um restaurante, eu quero, porque isso é bom para atrair mais clientes. Ok, nem que seja por aí. Mas eu vou ter que fazer coisas que eu não sei. Então, a auditoria, portanto, há uma grana, há um referencial, igual como vamos fazer no projeto, um pouco mais abrangente, que na dialética levaria à implementação de boas práticas, é uma evidência. E houve restaurantes que fizeram isso, que melhoraram o sistema de iluminação, que meteram sistemas de racionalização de água, que a gestão dos resíduos passou a ser melhor, mais eficiente, e que, ao nível dos produtos, assumiram compromissos de valorização dos produtos da terra. Nós fizemos um pequeno estudo por alto. Não sei, não há um relatório, mas houve apenas uma análise estatística que dizia que se cada restaurante e hotel da Madeira, fizemos para a Madeira, de 5 estrelas, aqueles top, se oferecessem por semana um menu exclusivamente com produtos locais e com pratos típicos locais, mas feitos com produtos locais, o impacto que isso teria na agricultura na Madeira era a necessidade de aumentar a produção em 40%. Ora, isso seria uma revolução impossível, porque não há 40% do território a mais, porque esse é um problema na Madeira. A agricultura, como vocês veem, onde é que se faz? Acima dos 400 não há agricultura quase, não há produtos. Para baixo está tudo ocupado com casas, não há terrenos planos, o custo de produção é brutal. Portanto, a única alternativa é ter produtos bons, que se posicionem no mercado, que se calhar o mercado está aqui, porque o custo de exportação é tremendo, os custos de transporte são imensos. Neste caso, é o governo que está a suportar um avião cargueiro para poder transportar as coisas, porque o custo, se fosse linear dos produtores, não era possível colocar a banana, o vinho ou outros produtos, como a Anona, no Harrods, como nós temos em Londres. Então, se calhar uma inversão disso, pensando que temos 2 milhões de visitantes na Madeira, que pelo menos 10% passam em Santana, aliás, muitos mais, porque a maioria dos percursos começam em Santana, aqueles que se faz Caldeirão Verde, e a ideia era criar condições para que a visita em Santana não fosse só apenas o autocarro que para aqui, vê as casinhas e vai embora almoçar a um sítio e siga, ou que se faz o percurso. Portanto, a ideia era, de facto, aumentar e criar um conjunto de uma oferta com um produto diferenciado local. Portanto, a ideia da marca é isso. Portanto, a marca é um esquema de comunicação de um processo que acontece. Quer seja na criação de menus, quer seja na criação de uma rede de produtores e de produtos
que, efetivamente, complementam a experiência de qualquer utilizador. E isso aconteceu. Há um menu biosfera em alguns restaurantes, há um cocktail biosfera, há um festival não sei o quê. Portanto, houve essa dinâmica que, obviamente, agora não pode ser sempre promovida pelo município nem pela reserva. Portanto, os atores têm que tomar isso nas mãos. E se isso tem validade, se eles sentem validade, têm que discutir. Obviamente, a reserva pode ajudar enquanto espaço para refletir e ver como é que podemos ir mais, porque senão estagnamos. Isso é o desafio normal, mas isso também não é só para as reservas. E o senhor acompanhou esse período de construção da candidatura e logo em seguida, e depois o senhor continuou acompanhando? Durante algum tempo, sim. Pelo menos um ano eu fui convidado para ser parte da unidade de gestão e vir às reuniões, não da unidade de gestão, vir às reuniões, sim. Durante algum tempo. Depois saí da Madeira e fui acompanhando mais à distância. Depois houve uma mudança também, como sabe, do poder político aqui, e houve uma redefinição de prioridades. Não houve, digamos, um abandono literal daquilo que era a reserva e o potencial, mas houve um período de menor dinâmica, porque, entretanto, como sabe, tivemos a Troika, o plano de ajustamento financeiro, e as preocupações e prioridades foram outras. Portanto, havia, de facto, passivos e problemas. Santana estava ainda a acabar o ciclo de infraestruturação, porque foi um município que foi sempre preterido devido a esta dispersão. O último município que teve o sistema de distribuição de água potável com atendimento à volta dos 98% foi Santana. Todo o resto da Madeira tinha. Aliás, eu lembro-me que aquele presidente de Câmara que está ali, o Carlos Pereira, de ir reclamar-me na altura, portanto estamos a falar de 2005, 2006, de ir reclamar a dizer que todos os municípios têm sistema de água potável e eu não tenho. Todos os municípios têm sistema de águas residuais e eu não tenho. Portanto, ou o governo também faz para mim, ou então vamos começar aqui uma guerra e não sei o quê. Pronto. E, portanto, havia isso para acabar e o atual executivo, que resulta dessa mudança, deu prioridade a outras questões, não abandonou de todo a reserva e, portanto, está neste momento num processo que eu acho muito interessante de reapropriação e de redinamização da reserva, com investimento em termos de contratação de recursos humanos, o próprio processo de revisão periódica com o qual eu colaborei, portanto, foi muito interessante até voltar a ter esta interação, até porque houve alguma dialética política também e algum relacionamento um pouco mais quente que me envolveu. Houve até inquéritos no Parlamento Regional e situações em que, a dado momento, quase que eu era persona não grata em Santana. E foi muito interessante esta religação. Para mim é muito gratificante e faço com todo o gosto. E acho que estão num bom sentido, num sentido de um relançamento. Os 10 anos ajuda muito isso, de olhar para trás e ver o que é que de bom foi feito, o que é que faltou, o que é que se pode fazer, mas, sobretudo, aquilo que eu acho que vai ser muito importante é redefinir uma visão ambiciosa e realista. E acho que, pelas conversas que tenho tido com o Executivo, que estão nesse sentido de não há pressa, não há uma precipitação, nem uma pressão, mas há uma vontade de, paulatinamente, construir novamente de uma forma participada uma visão e, obviamente, dar-lhe uma estrutura e potenciar aquilo que se puder fazer nesse sentido. Eu vejo isto tudo de uma forma muito tranquila, porque as reservas são mesmo assim, têm pontos altos, têm pontos baixos, têm muito investimento, pouco investimento, enfim. Eu acho que temos que fugir dessa percepção de que tem que ser sempre... Porque isto é como os jogadores de futebol, uns dias jogam bem, uns dias jogam menos. O que tem é que correr todos os dias, isso sim. Correr tem que correr. Se acertam ou não acertam, isso já é outra questão. Portanto, eu vejo isso como um processo normal. Logicamente, dentro da normalidade, há dinâmicas políticas, se quiser, nem sequer digo partidárias, mas políticas, há percepções, há posicionamentos, há comentários, há, digamos, apreciações, mas isso é normal, somos todos pessoas, e do mesmo modo que no início da candidatura uns viam bem, outros viam mal, também o julgamento, mas creio que é melhor a fase que estamos agora do que a outra, porque agora... Por exemplo, a ideia de que uma reserva vai-me trazer proibição já não existe. Portanto, podemos usar isso como um fator positivo para trazer para o processo gente que tinha resistências.
Houve, de facto, uma visão política mais próxima e, eventualmente, até com algum exagero de comunicação. É isso que se comenta aqui. Toda a gente diz, não, o outro homem só falava biosfera e não falava de mais nada. Isso comenta-se. Porque houve, de facto, um empenho muito forte e uma visibilidade muito forte, que, às vezes, exagerando, gera efeitos contraproducentes. Pode gerar falsas expectativas. Agora, o que é importante é, de facto, que haja uma visão, que a visão seja concertada, promovida, obviamente, por quem tem responsabilidades de liderar o processo, mas não é impor a visão, e que essa visão seja ambiciosa, mas realista, e que seja, digamos, identificável de uma forma consensual pela maioria dos atores ou pelos atores mais relevantes. Creio que esse é o truque. A partir do momento em que isso acontece, e eu já vi isso noutros sítios, em que, de facto, os atores relevantes, independentemente de não terem acesso ou de não haver meios para fazer aquilo que eles acham, mas têm um entendimento e uma percepção do que é uma reserva e acham que é válido. Enquanto isso se mantiver, faz sentido manter a reserva. Se isso não for possível, é melhor dizer, ok, fizemos uma experiência, ou nós ou o conceito não são suficientemente compatíveis, não há problema nenhum, porque também deixar de ser reserva não é um drama, ninguém morre. Ninguém morre. Há países que todos os anos se retiram. Olha, não me interessa. Vamos pensar nisto de outra forma. Não está a dar, não é útil. Não é um problema. Em Portugal temos esse problema. Eu fiz uma reserva. Se perderes o título, foste tu que não fizeste. E se calhar perder é mais importante do que fazer. Não sei. Acho que o caminho, e em particular em Santana, para mim, o processo de revisão periódica, aquilo que eu acompanhei, deu-me a entender que as pessoas não são contra a reserva. Não há ninguém literalmente contra a reserva. Podem estar com visões diferentes sobre a forma como se posiciona e se desenvolve uma reserva. Há ainda uma distância grande que creio que vai ser agora encurtada, de que também se tem que perceber que é preciso fazer investimento. Portanto, a reserva não é apenas um prémio, é preciso fazer investimento, é preciso fazer investir pessoas, recursos financeiros, mas que têm que ser ao serviço da tal visão. Porque eu posso querer uma reserva ambiciosa, como já foi o caso aqui em Santana, e a ideia era, de facto, ir longe e ter uma projeção, sobretudo no sector do turismo, para falar diretamente com o mercado. Isso pode ser, mas eventualmente posso pensar, não faço isso, faço outras coisas, mas trabalho nisso com a Agência de Promoção do Turismo da Madeira e com o Governo, que tem meios muito mais fortes. Na altura, o que se sentiram foi, o Governo não está a puxar por isto, não me evidencia, não há nada na promoção do destino que me diferencie, e eu fiz um investimento aqui e não estou a beneficiar disso. E, portanto, vou fazer eu. É legítimo. E é um modelo. Claro, requer um investimento, e se eu fizer esse investimento vai-me faltar para outras coisas. Portanto, creio que, antes de tomar essas decisões, é preciso fazer uma análise, fazer um benchmark, fazer uma análise SWOT, se quisermos, mas, sobretudo, construir uma visão. E, a partir desse momento, não haverá ninguém que diga que é mais nem que é menos, porque todos sabem, todos ajudaram a construir. Obviamente, o que haverá é a necessidade de uma responsabilização e de uma capacidade de acompanhamento crítico e de tomar decisões de parar, se não está a dar, ou de mudar, se for preciso. E isso não é típico, nem em Santana, nem na Madeira, nem em Portugal, porque nós, quando tomamos uma decisão, somos obrigados a ficar agarrados àquela decisão. E não podemos mudar, porque falhar em Portugal ou mudar de planos é uma coisa má. E não deveria ser, porque, como se diz em bom português, não sei, creio que o provérbio não é madeirense, mas só não mudam os burros, não é? É o que se diz em... E mesmo assim, se forem burros... Estamos a pedir às reservas que digam qual é o seu posicionamento, mas eu não sei qual é o posicionamento de Portugal perante as reservas. Eu não sei. E gostava de saber o que é que Portugal quer para as suas reservas de biosfera. Como é que as reservas de biosfera, seja na conservação, no reforço da conservação, seja no posicionamento diplomático, por exemplo, no quadro do programa MAB, qual é a posição de Portugal? Para que lado é que puxamos? Com quem é que estamos aliados? Estamos a pedir tudo às reservas e não sabemos qual é a posição coletiva. Não é a das reservas, é a do Estado. A do Estado português, que somos nós todos. O que é que nós queremos com isto? Ok, podemos não querer, podemos simplesmente apoiar o desenvolvimento das dinâmicas locais, porque achamos que isto é importante localmente, mas não tem impacto nacionalmente. Mas temos que assumir isso.
Temos que dizer, temos que comunicar, temos que ter isso a alguns. Qual é o plano nacional? Temos um plano nacional que, vamos a ver, é responder àquilo que o programa diz. Mas não temos uma ideia, não temos uma visão. Há um problema aqui, é que de facto é orgânico, é funcional, é que a gestão das reservas está sempre associada à dimensão natural e às áreas protegidas. E, por deficiência dos gestores das áreas protegidas, para eles, o mandato que eles têm, que não decorre da reserva da biosfera, mas sim da inerência que têm na sua função, é gerir a natureza. E esse é o principal foco. E, portanto, descuram a outra dimensão. Mas o programa é o homem e a natureza, é o homem e a biosfera. E se a natureza de Santana é válida e é muito importante, a interação, a forma como o homem interage com a natureza é que lhe dá esse valor acrescentado para ser reserva da biosfera. Porque não seria reserva da biosfera. E isso está evidenciado nos dossiês. Não é transposto depois para o dia-a-dia em termos comunicacionais, mas em algumas reservas. Por isso é que eu acho que é importante o networking e a participação em redes, porque se isso se proporcionar, vão ter a possibilidade de ver que há algumas reservas onde é o contrário, onde de facto a dimensão cultural é que predomina e a natureza é muito pouco. Existem algumas reservas em que a natureza é quase nada. Tem lá uma área protegida, mas não é isso que puxa pela reserva. É a arte, é a cultura, é a história, é o património edificado, enfim. E se há algo, por exemplo, de Santana, que tem, não sei se vocês se aperceberam, mas aqui as pessoas não dizem a floresta, nem dizem a natureza, dizem a serra. Nós vamos à serra. E ir à serra tem esse conceito de... A serra não é a montanha, o recorte, é o bosque, é a floresta, é a Laura e Silva. E a partir dela, aquela interação. O homem madeirense seria diferente se não tivesse a floresta. E esta coisa do ir à serra, há dias do ano em que o que se faz é todas as famílias vão à serra. Esta coisa das caminhadas, etc., que os turistas fazem, os madeirenses fazem já há muito tempo. E fazem... É natural, toda a gente faz. E isto faz parte do ser... Não há nenhum madeirense que seja madeirense se não tiver essa experiência, e muito cedo. E a partir daí isso é tudo natural. O que cada um tem, e aquilo que é a percepção de cada um, e a percepção coletiva é diferente. Por vezes não é transposta. Por exemplo, eu acho que falta na literatura madeirense alguém que lida um bocadinho com isso e que escreveu Horácio Bento Gouveia, que é um dos nossos maiores escritores, fez alguma coisa mais sobre o mundo rural, mas pouco. Por exemplo, não temos ninguém que fizesse a cidade e as serras da Madeira, como temos em Portugal, que é o melhor tratado de ecologia em Portugal. A Santana significa o regresso ao passado, à infância. À infância não, à adolescência. E o crescimento significa cheiros, experiências marcantes porque são fases, nós quando somos esponjas, não é? E de facto são memórias muito positivas, com alguns cheiros, o cheiro do feno e da madeira, a floresta, e digamos, o primeiro contacto com o esplendor da natureza. Para mim, na Madeira tenho duas fações que até estão sempre distintas, que é o mar. O mar é outra dimensão, que é pouco vista em Santana, porque já perceberam a orografia, mas Santana significa sobretudo isso, uma ligação. A essência da Madeira está em Santana, da Madeira rural, antiga. O Funchal era isto. Há 40 anos, o Funchal era aquele sítio onde eu atravessava a cidade toda e cumprimentava toda a gente. O senhor da mercearia, os carros todos paravam e acenavam. E, portanto, Santana tem essa característica de manter vivo, é um museu vivo, que permite às gerações perceberem o que é a Madeira. Em pequenos cantos, não é aquela percepção assim difusa, porque há aqui mesmo do ponto de vista paisagístico, as reservas da biosfera, para mim, são o conceito que, de certa forma, resume tudo aquilo que é a minha visão do mundo. Eu apaixonei-me pelo conceito há muitos anos. É um conceito super elegante, mas é o meu conceito. Portanto, há o conceito programático, mas é o que eu vejo. É a caixa dos brinquedos. É aquela caixa dos brinquedos e que é a nossa casinha. Não sei se vocês tiveram isso, mas eu tinha uma caixa onde tinha todos os brinquedos, que se espalhava e tal, e alguns nunca saíam de lá, mas depois de meter coisas lá, eu também vou lá para dentro, portanto, e misturo-me. E acho que a reserva da biosfera é isso, é um universo em cada uma que representa o próprio universo e que tem as dimensões todas, seja no Sudão, seja
em St. Kitts and Nevis, ou seja, no Príncipe, ou seja, em Santana, há um elemento comum que é a essência das coisas. A natureza, seja um deserto, seja uma floresta, as pessoas, que são todas iguais em todo o mundo, como eu vejo, e esta necessidade de ligação. E no mundo de hoje, eu creio que se as coisas funcionarem minimamente, é o sítio que pode dar, não digo exemplos, nem soluções, mas pelo menos dar esperança de que a natureza está aí e que nós fazemos parte dela, sem dramas, sem stress, sem obrigações, mas que vale a pena continuar essa utopia útil, que é pensar o desenvolvimento sustentável, que é uma utopia útil, que é, não vamos chegar lá, mas é bom caminhar para lá. São processos de paz, de cooperação e de conciliação do homem com a natureza. Não uma lógica de naif, nem de militância, ou seja, eu identifico-me com isso nos piores e nos melhores casos. Portanto, nas reservas que não funcionam também. Porque eu aprendo mais com uma reserva que não funciona, ou que gera anticorpos, do que numa que funciona muito bem, porque se calhar há qualquer coisa mal se funciona bem.